Beleza, então vamos caminhar aqui. Então, chega no templo no centro. 1956? 6, 7. 50 é comprado aquele terreno. Olha aí. E aí a gente... Ela tá escolada. São 2 terrenos, na realidade. E aí a gente Sim. tem a escritura original de compra do terreno, da maneira dois como foi terrenos, comprado, né? né? Isso. É o que você falou, os pergaminhos, né? Abrir assim. A gente tem esses documentos originais aí da compra do terreno. Teve documento que perdeu na enchente também? Teve uma Teve, fase teve. também. Algumas atas. Mas mais pra frente, pronto. É. Aí chega lá, ali onde é localizado, ali próximo aos Correios, em 1956. Que inaugurado. 50. Mas é inaugurado em o templo 56, 57. 57. Isso. E aí, se a gente for falar da construção daquele templo, é um outro podcast. Porque ali é rocha, brother. Exatamente isso. Ali é rocha. Ali é Muita. rocha. E o registro tem, né, de que o paredão da rocha começava no início do terreno, Pelo amor. né? Então, a gente tem o relato aí dos irmãos, né, quebrando essas rochas a fogo e água. E o importante é que a gente não tem hoje estes irmãos aqui, mas tem os filhos que estavam na época, netos, os né? netos que estavam na época, e em 50, né, quando foi comprado ali. Não residem mais aqui, né? Mas estão Mas já vivos foram para contar a convidados história. para falar e a da gente tem um história. registro Meu dessa professor história. Edson Gama, que faleceu ano passado. Isso. Foi um professor de seminário. As 3 matérias eu peguei com ele. Ele, o Poço do Conhecimento. Isso. E aí, quando eu falei que era de Nazaré, ele falou que trabalhou na obra da igreja, ali na Nós construção temos do o templo. registro Ele em e os pais áudio. dele. Temos um registro pais em dele. áudio, porque eu conversei com ele um pouco antes dele falecer. E eu tenho registrado, porque eu mandei mensagem para ele em áudio, ele me respondeu. E eu tenho essas mensagens Guarda esse contando áudio, viu? Esses exatamente áudios essa foram história. fontes importantíssimas para a gente ir colando as peças, né, desse peças. quebra-cabeça. Então, as pedras são quebradas ali. A gente sabe que o registro conta, né, de que os troncos eram cortados nas fazendas, né, mais acima do rio. Os irmãos colocavam esses troncos no rio e eles iam descendo até chegar ali à frente da igreja, onde é hoje. Os irmãos retiravam esses troncos, porque não dava para transportar tronco, né, Isso. no meio de monte. A gente não tinha essa Tecnologia nem estrada. essas estradas como tem hoje. Enfim, então os irmãos quebravam ali aquelas pedras, né? Ateando fogo nesses troncos, depois jogando a água do rio para a terra rachar ali, com A pedra. a pedra rachar, né? Com a temperatura. Não era fácil, não. Não foi muito fácil. E uma coisa, né? Uma curiosidade que foi algo bem interessante, junto com esses documentos antigos que a gente encontrou. A gente encontrou um registro de uma carta feita por um representante da prefeitura, da né? prefeitura. Um funcionário da prefeitura na época. Já não era mais o pastor Paulo Silva, né? Já era o pastor Mateus Eleutério, Mateus, que foi o pastor responsável pela construção do templo. Uma carta desse representante da prefeitura solicitando as pedras do nosso terreno para a construção da ponte que estava sendo feita. Então, Ponte, é? exato, essa foi a questão. A gente a gente hoje já sabe, mas no momento que a gente leu a carta, a gente não sabia que ponte foi. Eu achava que era mais perto, era Conceição. Não foi, a da Conceição é muito antiga. É mais antigo. mais E aí, antiga, junto com esse montar de quebra-cabeças, a gente identificou que pelo ano da construção do nosso templo e da construção da ponte, que foi a ponte Eunápio Poutier, que é aquela ponte da feira. Da feira. Da feira, essa daqui, né? Isso. Então, todas as vezes que os membros da Pibinasa passam ali Pedra. pela ponte, Isso. pensam, tem pedra da Pibinasa aqui nessa ponte. Isso é E algo você muito vê o valioso. registro lá que tem ali uma placa, né? Sim, De exatamente no período. inauguração e mais ou menos nesse 1956, 58. É algo assim. É O isso, interessante é a carta, porque a carta ela diz assim que solicitando do pastor Mateus que ceda as pedras, porque se a igreja não ceder essas pedras, a construção da ponte vai parar, porque não tinha de onde tirar as pedras para a construção da Coisa, hein? ponte. Então a gente aprende que a primeira igreja batista, ela sempre teve essa visão de ser uma ponte. Ela sempre construiu ponte. Ele pega os ganchos, né? Rapaz, Até hoje, meu filho, ela tá assim, sempre construindo ponte, mostrando pessoas o caminho, a verdade, né? a igreja que tira a pedra da sua vida. É, E tiro. aí, por 7 anos, os irmãos, né,
cada um ao seu modo, colaborou para a construção daquele templo, né? A gente tem os registros que eram passados livros de ouro, as Isso. irmãs colocavam tachos de Livro de doce ouro. nas suas janelas para que as pessoas passassem e comprassem. Era ovo vendendo, era, né, Bolo. hortaliça, Isso. tortas. Cada grãozinho ali para colaborar na construção do templo, que ainda hoje é um templo, assim, numa dimensão muito grande, né? É um dos maiores espaços aqui na nossa cidade. E para uma época de abrigar- 1957, 58, era um Exatamente. verdadeiro patrimônio, né? Exatamente. Então, a gente consegue ver o quanto eles foram visionários, né? Muito. O templo segue os padrões dos templos batistas da época, né? Aquela A frente, a arquitetura. fachada, assim, né? arquitetura, exato, Tudo. as janelas laterais. A gente sabe que o templo foi passando por reformas, então haviam modificações nas laterais, mas o templo, né, central, ele permanece intacto, né, Intacto, da é. maneira como foi construído até hoje.